Ainda nesse tópico aí da privatização que eu citei na pergunta anterior, eu me recordo que no âmbito da privatização, acho que já era o atual governo. Eu lembro que teve uma polêmica no início, porque a Federação dos Trabalhadores lá, né, o órgão sindical, acho que era o órgão nacional mesmo, tinha citado isso do governo anterior, né, de estar no plano de desestatização, aí citou os investimentos, e na época tinha tido uma polêmica por conta do Vale Peru dos funcionários, que era acho que era representava 200 milhões no custo final, dada a quantidade de funcionários do Correios, e eles emitiram uma nota falando, né, que citando ali a questão da desestatização, que isso afetou as finanças do Correios, e tinham citado como sensacionalista, né, quando alguns veículos específicos de imprensa tinham falado sobre o Vale Peru e tudo mais, que acho que tinha sido tirado e foi recolocado, algo nesse sentido. Qual que é a visão do senhor sobre esse tema e também qual que é a relação do senhor com o sindicato, né, com essas federações e tudo mais? Eu acho que eu tenho uma relação de respeito. Eles não eram atendidos na gestão anterior. Eles não tinham reuniões. Eles não conseguiam marcar uma reunião na gestão anterior. Na minha gestão, todos são atendidos. Faço reuniões, faço acordo coletivo fechado em mesa de negociação. Então, isso é importante para a classe trabalhadora, é saber que a direção. Nem sempre as relações são calmas, é óbvio, porque há um tensionamento natural, mas as relações são muito respeitosas e são institucionais. Então, sempre são recebidos por mim, tenho profundo respeito por todos os representantes dos trabalhadores dos Correios. Essa questão do Vale Peru, realmente eu acho que foi uma matéria mal colocada, enfim, que acaba acaba tomando um corpo e que não condiz à realidade. E todo mundo sabe que as empresas dão o vale, dão o ticket extra, que é para não dar o aumento real, às vezes, na folha, que teria um impacto muito maior. Então, isso foi um acordo que foi feito com os trabalhadores, impactou muito menos a empresa do que se eu tivesse dado o reajuste em agosto. A database deles é em agosto. Esse reajuste só vem em janeiro. Então, para compensar durante esse período, foi feito esse incremento no vale alimentação. Então, é uma medida super tranquila, uma medida corriqueira dentro das grandes empresas, mas que por uma onda de notícias falsas, ela acaba tomando um corpo que não existiu. Agora, eu posso te dizer o seguinte, que os trabalhadores dos Correios, você fez uma pergunta, como que a gente entra ali, como que você enxerga os trabalhadores, né? Como que eu vi a classe trabalhadora? Eu vi uma classe trabalhadora que tinha perdido 50 itens do acordo coletivo, tinha perdido direitos. Sabe o que que é uma mãe que vai ter o filho e que estava com 4 meses só de licença maternidade, enquanto que em todos os órgãos públicos eram 6 meses? Pois é, no Correio deixaram 4 meses. Então, assim, essas cláusulas, eu digo para você, cláusulas sociais, de respeito à amamentação, que não tinha espaço, não tinha licença lá para amamentação, nós criamos um posto até dentro do Correio, para as mães poderem amamentar seus filhos lá. Então, assim, isso é respeito, respeito à classe trabalhadora. Então, isso nós resgatamos. Nós resgatamos esses itens por quê? Porque o trabalhador precisa se sentir valorizado. Quando você está numa grande empresa, numa grande corporação, você não vai conseguir fazer essa grande corporação crescer e sustentar se você não tiver o seu corpo funcional engajado. Então a gente precisa de ter o corpo funcional trabalhando satisfeito para que a gente consiga dar esse salto de qualidade nos Correios. E é isso que nós vamos fazer esse ano. Esse ano, sem dúvida nenhuma, a empresa está preparada. Nós vamos lançar eh, várias tecnologias, nós vamos lançar vamos fazer um teste com uma entrega de drone agora no final de março, vamos fazer por quê? Porque nós estamos trabalhando muito a inovação dentro da empresa. Quando você fala sobre competitividade, é óbvio que a gente precisa ser mais competitivo em vários segmentos. Por quê? Porque nós somos uma empresa pública e nós temos mais amarras do que um privado tem. Então, assim, qual que é a saída que nós temos para isso? É ser mais competitivo, é ser inovador e ser mais eficiente, é isso que a gente está buscando nos Correios. Perfeito. Uma dúvida que ainda, para a gente fechar esse tópico de privatização, eu lembro que sempre que esse tema ele acaba sendo ventilado na imprensa, surgem várias discussões, subalternas, né, vários desdobramentos. E aí tem aquela questão da capilaridade, né, então, vocês têm uma capilaridade muito grande, e acho que isso é um diferencial que nenhuma outra empresa de logística vai ter, né, se você for fazer valuation, essas coisas. E também se discute o quanto os Correios valeriam, né, por ser uma gigante, etc. Eu sei que o plano de privatização, como você falou, não só não é uma prioridade, como ele está fora de cogitação, ao menos na gestão atual, vocês saíram, né, saíram oficialmente, né, do plano de desestatização e assim, eventualmente, se os Correios fossem privatizados ou fosse colocar na praça essa aquisição para ser feita, vocês têm ideia de cálculos internos de quanto vocês acreditam que valeria os Correios?
E se ele fosse comprado eventualmente, né, com o arcabouço jurídico que a gente tem hoje, né, se outro player vai lá e compra os Correios, esse player precisaria sustentar a capilaridade que vocês têm para manter aquela obrigação constitucional do serviço postal universal? Olha, tem estudos internos lá, mas esses números eu acho que eles não condizem, sobre o valor do correio. O valor do correio é o valor que o povo dá ao correio. O correio é uma empresa que é fundamental para o povo e eu diria para você que isso não tem preço. Isso não tem preço porque se fosse privatizado, o rapaz que está lá no Bailingue, que é um bairro que você tem lá no Amapá, que para subir de barco vai 4 horas, ele não teria as encomendas dele lá chegando. Assim como as crianças que estudam em qualquer cidade da Amazônia, afastada, elas não teriam o livro didático na casa delas. Então, assim, o correio ele tem uma importância que é fundamental e isso você não quantifica. Você não quantifica por quê? Porque nenhuma empresa consegue fazer o que os correios fazem. A verdade é essa, nenhuma empresa consegue fazer. As provas do Enem, quem entrega as provas do Enem? É o correio. E você sabe que essa operação a gente tem uma janela de entrega de 4 horas no Brasil inteiro. Sai para entregar às 8. A gente tem que chegar às 12, tem que estar todas as provas entregues. Só o correio faz isso. O livro didático é a maior operação logística do mundo. Ele é entregue 200 milhões de livros são entregues nas escolas, só o correio faz isso. Então ele não tem esse valor, ele não é tangível para você dizer o benefício que ele traz para o povo brasileiro. E o que eu ia perguntar, você falou que tem esse serviço aí que só o correio faz. Você diz isso porque as empresas não têm interesse em fazer isso ou porque elas não são competitivas, digo, outros concorrentes privados de vocês? Não, com todo respeito às empresas, assim, é que as empresas não conseguirão fazer, só o correio tem expertise para fazer esse tipo de operação, só o correio consegue chegar em todas as cidades. As outras empresas elas não vão ter interesse em fazer. Por quê? Porque para você entregar uma encomenda, um Sedex, por exemplo, numa cidade afastada do Amazonas, esse custo é muito alto para elas. E para o correio, não. Para o correio, a gente consegue, de certa forma, com subsídios cruzados, às vezes que você ganha um pouco mais São Paulo, Minas, né? Eu consigo custear essa operação. O correio se paga e o correio ele é sustentável. É isso que é importante a gente dizer. Então, as empresas não teriam interesse. Por quê? Porque uma empresa privada, ela só vai atuar onde ela tiver lucro. E o correio ele não busca essencialmente o lucro, ele busca uma empresa pública, ela tem uma finalidade também. O que a gente busca sim é uma operação sustentável e lucrativa. Para quê? Para que a gente invista mais em prol da sociedade. É esse que é o objetivo nosso. Perfeito. Só por curiosidade, a gente citou os dados mais recentes, né, do déficit e tudo mais. Qual foi o último ano que o Correios deu lucro, que saiu a linha positiva, o senhor se recorda? Então, eu acho que 22, talvez Que 2022. saiu a última linha positiva. 22, é. E por que que ela saiu? Acho que é importante a gente dizer. Por quê? Porque você estava no auge da pandemia. O auge da pandemia, o comércio eletrônico bombando, retiraram dos trabalhadores lá do acordo coletivo 50 itens do acordo coletivo, aí fica mais fácil você apresentar esse resultado.